Olá, sejam bem-vindos na Management, Desenvolvimento e Psicologia. Mais uma vez convido a vocês para participarem conosco de mais um vídeo com convidados muito especiais. Eu trago para vocês aqui hoje Amarildo Francisco e Carlos Júlio. Lembrando que é muito importante que você se inscreva no nosso canal e dê aquele like para motivar o nosso trabalho. Então vamos lá. Amarildo Francisco, formado em Administração e Recursos Humanos, hoje exerce o cargo de supervisor de funerária. Porém, sua trajetória começa aos 19 anos como sepultador. Assim, soma 25 anos de trabalho no segmento do luto. Nosso outro convidado é Carlos Júlio, encarregado de obras e atualmente supervisor de campo do Cemitério Parque Memorial. Trabalha há 28 anos no setor do luto, onde começou como ajudante de pedreiro, depois foi tratorista e agora lidera uma equipe de sepultadores. Amarildo e Carlos, já inicio deixando aí meu muito obrigado por vocês terem aceitado estar aqui no nosso canal e compartilhar um pouquinho da história de vocês dentro desse segmento tão importante que é o do luto. Então agora eu gostaria que vocês se apresentassem, né, de forma que as pessoas possam conhecer cada um de vocês, né, as suas atividades, as suas realizações, né, o porquê estão aqui hoje, se está todo mundo tranquilo, né? Porque eu sei que eles estavam um pouco nervosos, né? Mas falei para eles, olha, tranquilo. Nosso público aqui também é tranquilo. Pessoal, nós estamos aqui para trocar conhecimentos. Então, deixo com vocês. Vai lá, Amarildo. Na verdade, eu agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui, compartilhar, né, como o Rafael mencionou, já são 20 e poucos anos de trabalho no segmento, onde eu tive muitas experiências e é muito bom poder compartilhar isso com vocês, né? Então, obrigado pela oportunidade de trazer a gente aqui, para a gente estar compartilhando as experiências vividas. Vai lá, Carlos. Eu sou o Carlos Júlio, sou encarregado de obras, comecei de ajudante de pedreiro, fui para tratorista e hoje estou sendo encarregado de obra e de campo, de sepultadores. E estou obrigado por a oportunidade também, que estou nervoso, mas vamos tentar. Vai dar certo, Vai Carlos. dar certo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, é um momento muito especial para mim, porque eu conheço o trabalho de vocês, conheço a trajetória aí de cada um, tive a oportunidade até de trabalhar aí bem próximo de vocês e consegui acompanhar todo o crescimento e o desenvolvimento aí individual e coletivo, né? Então eu começo perguntando aí, Amarildo, o que as pessoas elogiam em você? Hoje, na verdade, hoje eles elogiam porque é um trabalho que requer muita paciência, né? A gente lidar com a família no momento de perda. Então, assim, durante tantos anos, né? Porque já são mais de 20 anos atuando na área e esse serviço nosso é um serviço que nós atendemos a família no momento mais difícil, que é o momento da perda, do luto. E, consequentemente, além de você tem que ter uma paciência, esse trabalho ele mexe muito com o psicológico de nós, né, que trabalhamos no segmento. Então, a gente precisa de ter uma mente boa para estar atendendo e conseguir dar continuidade, atender sem que isso mexa com você, tanto na vida pessoal quanto profissional. Entendi. Então, se fosse para você escolher uma palavra que as pessoas assim definem você, qual palavra? Eles costumam dizer que eu sou muito tranquilo. Paciência, né? Eu acho que seria isso. Eles costumam dizer que até a minha fala, assim, quando eu estou falando, parece que traz uma tranquilidade, uma paciência que, segundo o que me falam, é sobrenatural, essa paciência. Tá certo. E você, Carlos Júlio? O que é que as pessoas, né, elogiam em você? Eu acho que eles elogiam porque minha forma de eu trabalhar, que sempre eu trabalho com respeito ao funcionário,
cliente também, que a gente mexe com cliente. E exalogia é modista, porque eu sei respeitar as pessoas e passar o serviço que é para ser passado. E quando eu cobro de uma forma que ninguém fica aborrecido. Entendi. É isso que eu acho que eles me elogiam desse jeito. Entendi. Então a gente pode falar que as pessoas te elogiam e consideram uma pessoa ética, né? Isso. Uma pessoa responsável, Isso. né? Que realmente trata com igualdade, né? Todas as pessoas que você lidera, né? Até porque a gente foi crescendo, né? E desenvolvendo e assim adquirindo habilidades e também tendo aí o conhecimento para liderar outras pessoas, né, Carlos Júlio? Positivo, é isso aí. Mas com certeza a gente inicia ali de forma humilde e não pode esquecer nunca da humildade, né? Não pode. Tratar com respeito, mas não passar a mão na cabeça, cobrar na hora certa. Certo. É isso aí que leva a gente a lidar com as pessoas. Não importa se é negro, branco, parente, tem que ser tudo de uma forma só, ser tratado dentro do ambiente de trabalho. Sim. É isso que eu sempre foco nessas coisas. Tá certo. Muito bom, Carlos Júlio. E, Amarildo, o que você gostaria de tentar ou ter tentado e ainda não teve a chance? Eu acho que eu gostaria, né, dentro do segmento, porque assim, eu já visitei alguns cemitérios aqui no nosso país mesmo. Eu gostaria de ver como que é o luto em outras regiões, em outros países, até porque isso é muito cultural. Dentro desse tempo que eu tenho de experiência, o que eu ouço falar é que são regiões que eles têm uma forma diferente de despedir, de organizar um velório, uma despedida. Então, assim, eu ouvi falar, eu gostaria de presenciar para ver, né, dentro do segmento, isso para também trazer crescimento, porque eu atuo aqui na região, nunca fui em outro lugar fora do nosso país. Gostaria de conhecer e ver como que é, né, para a gente também adquirir mais experiência e ampliar a visão sobre esse segmento, que é interessante mesmo no luto. Várias regiões são culturas diferentes. Isso acaba que é interessante para a gente pensar e analisar, já que, de qualquer forma, o luto é a dor da perda, né? E como que cada região pensa e age de formas diferentes. É interessante isso, eu tenho essa curiosidade. Muito bom, Amarildo. Realmente, o conhecimento de outros países, ele traz uma expansão de ideais, de ideias, sim. Né? Eu consigo enxergar mais longe, sim. Tendo contato com outras culturas, com outras realizações. Muito importante, sim. Muito boa. Carlos Júlio, conta pra mim qual foi a coisa mais corajosa que você já fez na sua vida, que você considera assim, nossa, isso eu tive coragem mesmo. Não precisa ser só do segmento. Você, Carlos Júlio. Mais que eu tive, a coragem, foi de enfrentar a profissão que eu estou hoje. Que eu nem imaginava de eu dar conta desse serviço. Que eu trabalhava na época de tratorista. Aí foi quando o diretor chegou para mim e falou, não, você agora vai tomar de conta da obra e do campo. Eu até assustei, porque eu nem imaginava de pegar uma profissão dessa. E fui, aí eu até que falei, não, vou tentar, se eu não der conta, eu te falo. E fui tentando e aí estou até hoje, e isso aí foi um desafio muito, para mim foi muito grande. Então, você teve que ter coragem para assumir uma nova responsabilidade, né, Carlos Júlio? E realmente tem que ter coragem mesmo para sair do nosso conforto do dia a dia, né? Daquela situação em que a gente já está confortável de estar nela, naquela situação que eu estou acostumado e assumir novos desafios, né? Então isso realmente é um grande ato de coragem. Porque você tem que mudar tudo, né? Você tem que ter uma responsabilidade maior. Você tem que ter o horário de entrar e, às vezes, pode não ter o horário de sair naquela hora, no momento, no horário certo, porque
a profissão exige também, e a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. E a hora que a empresa precisar, nós temos que estar disponível também para acudir. Aí foi isso o desafio, porque mexe com tudo, mexe com o psicológico seu, que mexer com gente não é fácil. Não, nunca vai ser, né, cara? Nunca vai ser fácil. Tem aqueles que compreendem e os outros não. Verdade. Porque agora não, que mais para trás, um tempo para trás, eu escutava, mas só que eu também nem prestava atenção. Passava, falava que eu estava ganhando dinheiro só andando. Mas não sabe a dificuldade que a gente tem que ter, que tem que prestar o serviço e fazer o serviço andar e ser um serviço de qualidade também, né? É verdade, é verdade. Amarildo, qual habilidade você queria adquirir, construir, uma habilidade nova, e você está fazendo alguma coisa para mudar, adquirir, persistir nessa habilidade? Bom, até aproveitar o gancho do Carlos Júlio. Nós lidamos com pessoas, né? Então, assim, para mim também é um desafio. Eu acredito que dia após dia no trabalho, a gente lidar com as famílias, os colaboradores, eu sempre almejo uma melhoria para mim em relação a lidar com as pessoas. Quando eu voltei a estudar, eu tinha parado de estudar em 96, aí o meu diretor pediu para que eu voltasse a estudar. Para mim foi um desafio e eu vi o quão importante foi para mim, porque eu adquiri conhecimento, e é um conhecimento que eu tenho que adquirir dia após dia. É como se fosse um conhecimento que eu teria que buscar infinitamente, porque a gente lidar com as pessoas, cada dia surgem situações novas, né? Tanto na parte do atendimento ao cliente, quanto na parte com os colaboradores da empresa. Então, para mim é um desafio, eu preciso de buscar mais, né, dia após dia, para poder alcançar um pouco ali onde eu quero chegar. Hoje, né, como a gente falou no início da fala, eu comecei como sepultador, hoje eu estou na parte de supervisão, tanto olhando a parte de trabalho, quanto ensinando os colaboradores a executar o trabalho e ensinar isso para eles, atender a família nesse momento. Eu creio que é um desafio, que é um momento que a gente, por mais que a gente faça um bom atendimento, é um momento de dor, de perda. A gente fica pensando o que eu devo fazer para que essa família se sinta acolhida. Então, acho que é um desafio que eu vou ter. Enquanto eu estiver nessa área, acredito que é um desafio para mim todos os dias. Excelente, Amarildo. Eu pego o gancho para falar que uma das situações que está mudando bastante no nosso segmento é justamente o adquirir conhecimentos. Então, principalmente eu sei aqui que o Amarildo e o Carlos Júlio, que já trabalham no segmento há muitos anos, eu também que pude trabalhar aí, né? Não tem 25 anos, mas já tem uns 20 anos que eu estou aí, né, nesse processo de aprendizado, e eu pude perceber o tanto que o setor era carente de conhecimentos e de pessoas que dedicassem um pouco ao estudo. Então a gente vê que hoje, pela sua importância, como foi o relato aqui do Amarildo, pela mudança necessária na situação que ele age hoje, nas pessoas que ele lidera hoje, o tanto que o estudo fez a diferença. Então, aproveitando, eu pergunto para você, Carlos Júlio, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Essa fugiu também. Marilda, a pergunta é para você também. Enquanto o Carlos Júlio pensa, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Nossa, tem tantos, né, conselhos, se a gente for lembrar, mas um dos... Até mencionei ainda, porque olha que na época eu fiquei até bravo com o meu diretor, quando ele falou para mim voltar a estudar. Eu já trabalhava há alguns anos no segmento, mas quando eu estava lá no meio, já voltando, adquirindo conhecimento, eu vi o quanto foi importante. Então, esse foi um dos melhores conselhos que eu recebi. Tem, né, vários, mas esse foi um que hoje eu analiso e fico pensando, que bom que eu o fiz, né? E preciso continuar fazendo, né? Dentro do trabalho, esse foi um dos melhores conselhos que eu recebi.
E o Carlos Júlio até mencionou de um desafio, né, grande dele que ele teve, né, que foi sair do processo que ele estava para adquirir, né, uma nova responsabilidade. E para você, Amarildo, qual foi o seu maior desafio que você considera? Se for analisar todo esse tempo de trabalho, na verdade, meu maior desafio foi entrar no segmento. Minha mãe comenta comigo que eu morria de medo. Eu não ia nem em velório. Então, assim, eu atuar na área, para mim foi um desafio, porque quando eu comecei, eu tinha acho que 19, 20 anos na época, se não me falha a memória, né? Tem pouco tempo, mas para mim foi um desafio. Dia após dia, enfrentar esse medo que eu tinha. Então, assim, eu vejo como... Hoje, eu fico feliz por ter enfrentado e passado cada etapa, né, que eu passei até onde hoje eu estou. E, né, espero que o Senhor possa me abençoar, que eu possa ir mais longe ainda. Então, você está me falando que o supervisor de funerária né, tinha medo de ir em velório. Passar na porta do cemitério. Vocês estão vendo aí, gente? Né? O supervisor aqui, 25 anos trabalhando no segmento, morria de medo. E a Amarildo, isso é natural dos funcionários que vêm trabalhar para o segmento? Esse temor, né, de trabalhar no cemitério? Sim. Eu acho que parece que já é uma questão cultural. Eu já treinei, entrevistei várias pessoas para atuar no segmento, tanto na parte de atendimento quanto na funerária em si. Quem não é do segmento, quando está entrando, na entrevista a gente sente o receio, alguns questionamentos, parece até engraçado no momento, mas às vezes é uma entrevista de trabalho, um momento sério ali, eles fazem questionamentos até interessantes. Se eu vi algo sobrenatural no cemitério, se eu já vi alguma coisa. Então, assim, as pessoas já vêm com esse pensamento, né? Então, eu até me tranquilizava, porque eu pensava assim, será que era só eu que tinha esse medo? Né? Mas não, as pessoas que não é do segmento, eu sinto que esses pensamentos, hoje até que minimizou mais, mas alguns anos atrás era muito mais comum essas perguntas. Então, não era o medo somente meu, né? E Carlos Júlio, você já sentiu algum medo lá no cemitério, no início? Ou já aconteceu alguma situação que você achou meio sobrenatural lá? Não, medo assim eu nunca tive não, que assim, eu não trabalhava à noite igual os meninos trabalham, né? Mas receio no início eu sempre tive. Certo. Mas sobrenatural, eu lembro uma vez que eu vim lá uma noite, um tempo estava tendo uns povo furtando lá os motores das betorneiras, eu vim dar uma passa de noite, eu escutei um assobio, só foi isso. Agora não sei se era urgente ou se era outra coisa, só isso. Mas outra coisa normal eu nunca vi. E o assobio você não foi lá checar não, né? Fui não. Não foi lá ver quem era que estava assobiando não, né? Fui não. Tá certo. Só fui virar o carro para trás e chinelei. Entendi. Vocês estão vendo, né? Ele foi lá para proteger, porque estavam roubando, né, o motor das betoneiras. Assoviou, ele já, né? Realmente já virou o carro, né, Carlos Júlio? Olhar o quê, né, Carlos Júlio? O quê? Hã? Não sabia o que era, se era gente. Vai lá, né? Porque você vira caso, né, de sobrenatural lá, hein, Carlos Júlio? E aí ninguém ia saber se era ser humano vivo ou se era outra coisa. Não podia. O vivo é mais perigoso, né? E aí, Amarildo, algum caso sobrenatural? Não, você que tinha esse medo, porque a gente sabe que o medo às vezes prega peças na gente, né? Sim. Eu, nas situações, no período que eu trabalhei à noite, principalmente, eu sou aquele medroso, mas eu precisava de ver o que estava me ocasionando, né? Qual que era o barulho diferente. Que bom que toda vez que eu vi não era nada sobrenatural, era coisas naturais mesmo, né? Que lá na região onde eu atuo, onde eu trabalho, na época era uma região que tinha muito animal silvestre. Então, muitas vezes eu fui, às vezes era algum animal silvestre que estava, né, ali fazendo algum barulho diferente, mas o meu medo já criava coisas em meus pensamentos que eu imaginava tudo, menos
que era algum animal, né? Quando eu chegava lá diante assim, eu me acalmava, né? Porque às vezes eu pensava, meu Deus, se for alguma coisa, eu vou ter que ir embora, sair correndo daqui, como é que eu vou fazer? Mas eu não vi nada nesses anos de trabalho, nada não. Tá certo. Carlos Júlio, se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, você mudaria alguma coisa? E se você mudasse, o que seria? No meu passado, eu mudaria tudo. Porque o meu passado foi meio ruim. Porque eu morava na roça, não tinha recurso, meu pai era minha família tudo era fraquinha. E eu passei muita necessidade. Nesse Nordeste, que eu nasci no Pernambuco, né? Eu vim para Bahia, me criei lá. De lá que eu vim para o Goiás. Então, aquele passado lá eu mudaria tudo. Agora, no presente, eu estou vivendo mais bem agora, nesse presente que eu estou. De quando eu vim para o Goiás para cá. Tudo só foi melhorando as coisas para mim. Foi isso que, no passado, eu não gosto nem de lembrar muito. Tá certo. E você, Amarildo, mudaria alguma coisa no seu passado? Não, eu pensando assim, igual o Carlos falou, que ela meio que travou, assim, eu tive também uma infância muito difícil, mas acredito que não tenha nada assim muito grave que eu pudesse, que dependesse da minha força para mim poder fazer para mudar, né? Eu acho que hoje, graças a Deus, nós vivemos melhor, mas as dificuldades que passamos, eu acho que era pela simplicidade mesmo da minha família. Então, assim, no momento agora, eu não estou lembrando de nada que eu pudesse fazer, ou que eu mudaria em relação ao que eu vivi até hoje. Certo. E, Carlos Júlio, qual que é a característica que você mais respeita nas pessoas? Com mais respeito é a honestidade e o trabalho que a pessoa fazer de honesto, de acordo com a gente passa para ele fazer. Isso aí é o que mais eu acho naquela pessoa, a característica dele. Porque tem gente que é bom de um lado, mas do outro já tem aquele muito negativo, tem muita coisa. E a gente vê isso tudo lá no trabalho, lá no serviço, a gente vê muito disso. Infelizmente, né? Tem pessoas que as suas índoles, né? Vamos colocar as índoles ruins, superam até as qualidades de trabalho, né? Então, quantos funcionários são dedicados e até empenham bem, né, a sua ferramenta, a sua ação de trabalho, só que você não pode confiar, né, pela falta de honestidade, né, pela falta do caráter. É o que já se falava. Caráter não se molda e nem se ensina depois de feito. Mas as habilidades de trabalho, sim. Então é importante nas seleções de pessoas que a gente procure pessoas de índoles e caráteres que a gente quer estar próximo da gente ou dentro das nossas empresas. Porque essa característica você não consegue moldar. Mas as habilidades de trabalho, conhecimento, essas sim você consegue. Então, olha só, Amarildo, quem é a pessoa mais inteligente que você conhece e por quê? Quem é a pessoa mais inteligente? Eu tenho que falar que é minha esposa, porque ela é brava, né? Se eu falar que não é ela. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho várias pessoas que está ao meu lado, né? Como você mencionou, e eu acho que isso é muito importante, as pessoas estar ao lado da gente, pessoas honestas, né? Inteligentes, né? Então, assim, em termos de inteligência, é até meio comprometedor essa pergunta, né? Na hora que eu chegar em casa eu vou apanhar, mas agora, muito inteligente, tem o diretor da empresa que eu trabalho, que é muito inteligente, me dá muitas sugestões. É difícil eu falar só de uma pessoa.
tem a minha esposa, né? Eu trabalho ao lado do Carlos Júlio também, é um homem muito inteligente, íntegro, que eu trabalho já também há bastante tempo junto. Então, assim, tudo agrega conhecimento, traz para mim coisas boas que é difícil não citar, né, dentro dessa pergunta aí. Definir uma pessoa somente ficaria difícil. Certo. E, Carlos Júlio, qual que é o seu maior medo? O maior medo que eu tenho, falar a verdade hoje, eu tenho muito medo, primeiramente, da solidão. Isso eu tenho muito medo, porque eu já fui muito solitário. No passado, é isso que eu estou falando para você, que eu não... No passado eu não gosto nem de lembrar, que eu fui muito solitário. Então eu tenho muito medo da solidão. E esse medo, às vezes, me torna até forte. Porque tem coisa que que eu penso em fazer, que eu penso aí eu não faço. Porque a solidão é o que mais dói. Com certeza, né? Sim. E saiu um estudo que diz que a solidão realmente mata, tá? Porque a solidão, né, nos faz realmente entrar em processos depressivos, né, numa tristeza profunda. E também existe pessoas que às vezes estão rodeadas de pessoas, mas que são solitárias. Então, a solidão, ela não quer dizer estar sozinho. Ela quer dizer ser sozinho. Porque eu conheço pessoas que estão morando sozinho, que trabalha sozinho, mas que não se sente sozinho. Elas se sentem acolhidas pelos amigos, por outras pessoas, pela família. Então, ele não tem ali pessoas constantemente presentes no seu dia a dia. Dormindo junto, acordando junto, mas mesmo assim não se sente sozinho. Já outras pessoas podem ter família, filhos, marido, esposa e mesmo assim se sentir sozinho intimamente. Então a solidão real, ela é se sentir sozinho em qualquer situação. E isso realmente é muito triste, viu, Carlos Júlio? É muito triste. E Amarildo, qual situação de todos esses anos aí que você trabalha no cemitério, que você se recorda aí, uma situação engraçada que você já viveu aí? Conta pra gente. Situações engraçadas. Lá mesmo no segmento, como o cemitério é uma área que a gente estava mencionando aqui, que traz pensamentos pra gente sobrenaturais, muitas situações até das pessoas que trabalhavam lá no segmento, quando eu trabalhava à noite, lá tem umas correntes que, quando venta muito à noite, né, até durante o dia, elas mexem, fazem um barulho. E em alguns momentos, alguma das funcionárias que trabalhava à noite na limpeza lá, teve um dia que ela veio correndo, disse que estava escutando barulho, que alguém estava arrastando corrente, que ela viu, e aí aquele desespero todo, naquela aflição. E aí nós fomos, né, para olhar lá, porque segundo ela tinha visto. Aí nós chegamos lá de longe, lógico que até eu fiquei, na época eu ainda estava meio que perdendo o medo, olhando meio de longe para ver o que era, porque ela estava tão ansiosa ali, tão afoita, que eu realmente pensei que ela tinha visto alguma coisa. Eu cheguei lá meio que escondido atrás da parede, lá junto com a mulher olhando, aí o vento batia, a corrente mexia lá, normal, que era uma coisa muito normal. Aí eu falei para ela, mas meu Deus do céu, quase que você faz eu sair correndo aqui, abandonar meu posto de trabalho por uma situação, né, muito normal, mas no dia isso foi muito engraçado. Depois a gente ficou rindo lá, mas foi uma das situações que eu vivi lá, que depois eu voltei para casa, ficava lembrando, porque eu vi a aflição no olho dela. Quando eu olhei, eu pensei assim, realmente ela viu alguma coisa, né? E depois não era nada. Foi uma das situações muito engraçadas que eu presenciei lá, mas dentre várias, essa foi uma das mais engraçadas. Realmente. O cotidiano, né, é aquilo que a gente fala, o medo faz coisas, né? Nos deixa assim, sujeitos a escutar barulhos, a imaginar cenas, situações, sim, né? Então, relativamente a consequência que algo vai se criar ali, sim, né? Sim. Se você fosse falar assim, qual que é a maior dificuldade para quem começa a trabalhar na funerária? O contato. As urnas, o momento de ver um procedimento
de tanato ou de preparação do corpo? Qual que é o momento que você acha que é mais complicado da pessoa se adaptar? O mais complicado é o momento que eu vejo, é o momento da preparação. A parte clínica ali, ela envolve todo um trabalho que você tem que, né, realmente pôr a mão na massa ali e trabalhar. Então, assim, nesses momentos, muitas vezes, a remoção ela é um pouco difícil, né, porque cada caso é um caso, mas tem situações que a gente vai fazer remoção, a gente lidar com a pessoa lá para fazer a remoção, depende do tanto de tempo que a pessoa tiver falecido, às vezes também choca um pouquinho. Mas a parte clínica, eu vejo que é a parte que mais as pessoas, quando está começando, eles têm um pouco de dificuldade. Muitos, às vezes, naquele momento, desiste da área. Fala, não consigo ver, né? Porque tem que fazer os procedimentos lá que existem para estar concluindo o processo de tanatopraxia. Então, eu sinto que esse ali parece que é a parte mais difícil para as pessoas que estão começando, que nunca trabalhou na área. Certo. E muitos desistem, Amarildo? Bom, hoje já diminuiu bastante, mas alguns anos atrás, sim. Acho boa parte. Tanto que, há algum tempo atrás, como eu trabalho há muito tempo na área, até as pessoas que a gente via atuante eram pessoas que já trabalhavam há muitos anos no segmento. Então, assim, você quase não via um rosto novo, né? Hoje a gente já vê pessoas, né? Estão começando agora, eu não sei qual que é a dificuldade, né, que eles têm, mas isso é dentro do que eu presenciei e vivenciei lá alguns anos atrás, essa era a dificuldade. Hoje não, hoje parece que já está ficando mais comum o trabalho, eu penso. E nesse momento de adaptação, essa até eu pergunto para vocês dois, Carlos Júlio e Amarildo. Acontece de, às vezes, ter alguma cena que fica marcada, acontece da gente comparar o nosso dia a dia. Um exemplo a gente vê uma pessoa que, às vezes, está preparando um corpo ou está sepultando um motoqueiro. E aí, se eu também ando de moto, às vezes eu começo a me imaginar naquela situação, naquele processo, ou eu estou lá fazendo uma preparação ou faço uma remoção e de repente começo a sonhar com aquilo, com aquela cena, né? Ou na hora de uma despedida. Isso acontece? Isso faz parte da adaptação? Sim, faz parte, porque tem muito caso emocionante, porque eu mesmo... O caso que eu sinto mais na hora do sepultamento é quando é sepultamento de criança. Que eu sei que a criança ela não ficou devendo nada para ninguém, nem pediu para vir ao mundo e foi rapidinho. Eu vejo mãe, pai chorando, aí a gente fica muito emocionado. Tem que se segurar mesmo para não chorar junto também. Esse é o caso que marca. Agora a dúvida é motoqueiro. Não, eu sofri um acidente de moto há um tempo aí e não fiquei com receio de andar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não fiquei. Eu, assim, eu não sei se a palavra correta seria receio, mas teve algumas situações que eu vivi nesses anos de trabalho. Foi quando eu perdi meu pai, ele faleceu no Araújo Jorge. Quando eu tinha que fazer remoção lá, naquele momento que eu ia onde nós fazíamos a remoção, eu lembrava do período que ele ficou internado, porque eu tinha que ficar muito tempo lá com ele, né? Então, assim, no local onde ficava o necrotério, onde é o necrotério até hoje, lá no Araújo Jorge, é lá onde meu pai ficava. Então, assim, sempre que eu ia naquele local, me trazia recordações, né? Foi um momento que eu vivi difícil, né? Então, assim, eu não tinha receio, mas sempre que eu precisava de ir, e muitas vezes eu me trazia recordações difíceis. E quando meu filho operou, ele operou 2 vezes, então, assim, ele tinha 4 anos na época. Então, quando eu tinha que fazer algum serviço no hospital onde ele estava internado, quando eu ouvi o nome do hospital, aquilo me causava um mal-estar, né? Por isso que eu falo, não sei se a palavra correta seria receio, mas foram momentos difíceis. Quando a gente vê uma família passando por alguma situação de perda de criança, realmente é muito difícil, eu acredito, para qualquer pai, né? Acho que foram as situações mais difíceis, assim, mas de eu ver, igual o Carlos falou, eu ando de moto também, a gente vê muito, eu não tenho nenhum receio, não sei se é porque eu gosto muito, mas
realmente não... Mas foi essa parte que eu não sei se a palavra certa seria receio. Certo. Eu faço essa pergunta para vocês porque às vezes as pessoas pensam, né, que como nós trabalhamos no segmento do luto, a gente se acostuma à perda, né? Ou a gente está mais preparado do que outras pessoas para perder alguém. E isso realmente não é verdade. Isso é um mito. Porque se eu trabalho ali apaziguando a dor de alguém, eu vou me comover, sim. E na maioria das vezes eu vou me colocar no lugar da pessoa, sim. Porque nós temos família, né? Nós temos aí um contexto de pessoas, amigos, né? Que estão no nosso dia a dia. E com certeza a gente também tem os temores, as preocupações com esses familiares e amigos. Sim, sim. Carlos Júlio, e você falou, né, sobre o sepultamento de crianças. E há vários relatos, tanto de sepultadores e agentes funerários, que realmente os momentos mais difíceis são quando envolve crianças, né? Os momentos maiores de dor, em que a família, não sei porquê, todos os sepultadores e agentes funerários sentem mais as dores, ficam mais comovidos, e a gente pode até colocar que é por causa do envolvimento do não ciclo, né? Porque o ciclo natural da vida é que nós continuemos a desenvolver, crescer, e as pessoas mais velhas, né, faleçam primeiro que nós. E quando há crianças, há um rompimento nesse ciclo. Então a dor psicológica é muito maior. Não só da família, mas até daqueles que prestam o serviço. Né? Então, para vocês também, Amarildo, no segmento funerário, você acha que é isso também? Sim. Com certeza. Então, eu já falo eu acredito que quando todos que trabalham lá junto comigo, quando vai prestar um serviço, que é criança, a gente sente uma comoção maior do colaborador para atender a família, né? Todos a gente atende, lógico, da mesma forma, mas acaba que muitas vezes a gente já se pegou até se envolvendo emocionalmente com a dor da família. Teve relatos até de colaborador que lá, ao atender a família, quando a família descreveu a situação da perda, o colaborador se emocionou junto com a família. Então, assim, realmente é algo que mexe conosco, que atua. Não tem como falar que da mesma forma, que realmente não é. E eu acho que é importante a gente ressaltar que envolver emocionalmente com o carisma necessário ali do momento não é errado. Errado é se mostrar imparcial, como se aquilo não abalasse em nada, né? Porque a pessoa enlutada, ela precisa ver que o sofrimento dela é importante. Sim. Então, se nós demonstramos ali naquele momento que o sofrimento dela faz parte, a gente acredita naquele sofrimento e a gente compartilha, com certeza o nosso atendimento ele será um atendimento muito mais humanizado. Com certeza. Então, eu aproveito para perguntar para vocês. Você já mencionou que perdeu seu pai, né? E Carlos Júlio, você também já perdeu uma pessoa próxima. Sim, já perdi meu pai, perdi minha mãe. Sim. Mas já tem uns 5, 6 anos que eu perdi meu pai. Sim. Mas assim, a gente está acostumado a fazer o serviço. Você sente, mas não é tanto, porque você tem que ser profissional naquele momento. Mas quando você perde um ente querido, aí você vê o mais que aquela pessoa naquele momento perdeu dela. Sim. Que a gente fica emocionado e fica abalado. Então, no procedimento lá, a gente se controla, mas sempre tem aquela emoção, né? E vocês acham que por ter perdido uma pessoa próxima, por ter passado por esse momento de também enlutados, mudou alguma coisa no atendimento às outras pessoas? Você acham que
depois que eu perdi uma pessoa, eu tive uma observação maior nisso, eu fiquei mais atento a isso. Teve alguma mudança para vocês? Sim, sempre tem. Porque sempre tem um momento que a pessoa quer um serviço assim, às vezes não tem nem brecha para fazer naquele momento e a pessoa está querendo. A gente caça, se tiver condições, a gente caça todo meio de fazer para deixar a família mais tranquila. Porque sempre a gente tem sepultamento de meia hora, às vezes um quer dormir num horário só, porque às vezes já está querendo sair daquele momento. E quando a gente pode, a gente faz o que a família melhor para ela. Sempre aconteceu muito lá. Não é verdade, não, complementando o que o Carlos falou, eu acredito que é difícil a gente, né, não mudar, porque a gente compreende que no momento da perda ali, todos, né, todo familiar, assim como nós também, que muitas vezes talvez as pessoas podem pensar que para a gente já trabalhar, a gente já sabe os caminhos, resolver aquela parte burocrática. No momento da perda ali, muitas vezes até a gente que tem costume de orientar a família, muitas vezes esquece de detalhes. Então, o que eu aprendi nesses momentos, né, de perda que eu passei? A importância da gente tentar atender a família cada vez melhor, da gente ter uma empatia ali por esse momento, porque eu que já atuo na área, teve algumas situações que eu acabei pelo momento da dor, da perda ali naquele momento, a minha cabeça não estava funcionando, né, perfeitamente para que eu resolvesse tudo aquilo. Então, a gente precisa e aprende um pouco mais com a perda, a necessidade da gente buscar acolher a família nessa hora, porque é um momento difícil para todos e por mais que, igual lá, a gente trabalha na funerária, tem um cemitério, a gente vê que às vezes a família passa por uma situação e pouco tempo depois passa novamente e a gente lá orienta ela, né, da mesma forma, e tem algumas situações que você tem que explicar novamente e a gente, com isso, a gente tem todo um carinho, um zelo, porque a gente entende que no momento da perda ali, a pessoa, por mais que ela tenha sido informada, muitas vezes a gente não vai lembrar, a cabeça está muito voltada ali para a dor da perda. Então, a gente tem que ter uma empatia, ter um carinho aí para que atenda e a família se sinta acolhida. E muitas vezes a gente consegue fazer isso, né? Mesmo nessas situações de perda, quando nós conseguimos atingir esse atendimento, essa preocupação que a família sente isso, muitas das vezes vão embora até agradece e isso traz para a gente que atua na área uma alegria, porque no momento de perda a família lembrar desse acolhimento e ter condições de te agradecer por algo que você fez, já que eu não estou ali voltado para a família, estou apenas prestando um serviço, eu vejo que o que eu passei, eu orientei a família, ela conseguiu resolver tudo aquilo e ela saiu, mesmo na perda, sendo bem atendida. Muito bom, Manuel. E hoje, o que vocês acham que é o mais difícil na hora do atendimento a um enlutado? O que fica sendo mais difícil? O emocional abalado, né? A perda aí do raciocínio concreto. O que vocês acham que fica mais difícil na hora de atender o enlutado? Eu creio que muitas vezes a perda do raciocínio ali, porque normalmente a pessoa que está ligada, um exemplo, a pessoa que faleceu, hoje nas questões tem que resolver a parte burocrática, normalmente é um parente de primeiro grau ali da família para resolver as questões burocráticas, para tanto liberar o corpo no hospital e fazer todo o processo até o sepultamento. E quando a gente vai passar essa informação para essa pessoa, a gente sente muitas vezes que ela não está com raciocínio, ali está muito abalado pela perda. Então, eu acredito que seja essa perda do raciocínio ali no momento do recebimento, né, do óbito. Tem alguma coisa para acrescentar, Carlos Júlio? Não, Amarildo está falando aí. E Amarildo, e o que você sugere que seria melhor para o atendimento?
Eu acredito, acho que uma sugestão a gente tem que ter empatia ali, clareza nas informações, um acompanhamento para a família nesse momento, né? Que a gente possa passar todas as informações com clareza, tranquilidade, de forma bem tranquila e clara, para que a família se sinta realmente acolhida. Eu acho que a palavra seria empatia. A gente se colocar no lugar do familiar quando ele perde um ente querido, porque quando a gente consegue atender dessa forma, a gente vai atender como a gente gostaria de ser atendido nesse momento de perda, né? Como a gente mencionou, a gente perdendo alguém, a gente também foi atendido. Mesmo a gente trabalhando, a gente precisou de pegar informações, de resolver a parte burocrática. Eu acho que a palavra seria empatia e clareza nas informações, certo. Ali estar próximo da família até a conclusão, que é o sepultamento. Eu acredito que seja importantíssimo. Entendi. E existe uma dúvida ou várias dúvidas que são recorrentes aos clientes, às pessoas em luto, naquele momento ali da prestação de serviço? Sim, as dúvidas que mais ocorrem hoje, né, hoje já diminuiu bastante. Acho que hoje, após esse período pandêmico aí, eu acredito que falou-se muito, né, ocorreu muitos óbitos. Eu creio que hoje, o que eu vejo lá no dia a dia de trabalho, muitas famílias têm dúvida em relação ao tempo que pode ser reutilizado uma gaveta, né, após o sepultamento. Acaba que, mesmo que a gente informa isso, a gente ainda sente que a família pergunta muito sobre isso. Após, igual lá onde eu atuo, são jazigos, né, são 3 gavetas. Quando elas estão cheias, tem um tempo que precisa de esperar para que faça a exumação e reutilize, né? Então, assim, hoje eu vejo que, ainda hoje, as pessoas perguntam muito sobre isso. Questão de documentação, hoje, como tem muitos anos que tem a central de óbito em Goiânia, acaba que os hospitais já direcionam, então, assim, já facilita um pouco. Que antes tinha muita dúvida em relação a isso, mas hoje eu acho que uma das dúvidas que mais ocorre é em relação a essa questão de tempo, Entendi. De exumar. Eu acho que ainda há um pouco de dúvida ainda, que ainda não fica bem claro na cabeça das pessoas. Entendi. E Carlos Júlio, para você, pela sua experiência, pelo que você vê, qual que é a maior dificuldade hoje em ser um sepultador? A maior hoje, a maioria tem postura nos sepultadores. Hoje ainda falta muita postura neles. E hoje já deu uma melhorada bastante, porque tinha uns que ficavam conversando baixinho, a família aqui lá se sentia muito incomodada com aquilo, diminuiu. Nós foi conversando e os que eram assim também já não existe, já saiu da empresa também. Mas lá é assim, atender o cliente na hora certa, na hora do sepultamento está tudo pronto. Para nós a prioridade é essa. E se tiver como nós fazer uma coisa a mais, nós faz também. Que é encaixar um sepultamento quase dentro do horário do outro. Aguardar mais um pouquinho, né? Numa despedida, isso, né? Sempre aguardar, procurar uma hora que pode fazer o sepultamento. Certo. Porque pouco tempo atrás eu recebi uma reclamação de um menino lá, e eu conversei com ele, certo. Que estava sem fazer essa informação. Mas já deu uma melhorada bastante. Esse menino que faz o serviço lá, que é o seminarista, deu uma melhorada boa. Entendi. E o sepultador sempre nós estamos conversando para na hora, fazer o serviço e não ficar questionando nada. Exatamente, porque é o momento da despedida, né, Carlos Júlio? O momento da despedida. Então, e realmente o que você colocou é muito importante. A postura do sepultador, ela é muito importante no momento da despedida, né? Porque a pessoa está ali e é o momento, vamos colocar assim, da real despedida. É o momento que, né, sai do velório, em que estava se velando ali o corpo, estava se despedindo a parte física, né? Para que realmente seja ali guardado num outro ambiente, num outro local, em que a pessoa nunca mais terá a visão, né, em tocar,
de forma ali presencial, né? Isso. Então, realmente é um momento assim muito importante que ele deve ser bem trabalhado, né? E por isso que é importante o auxílio aí dos cerimonialistas e as posturas dos sepultadores, né? Que é um momento de muito respeito, né? E como a gente foi bem colocado aqui, cada um reage de uma maneira, cada um está passando por um momento, mas com certeza todos estão, de uma certa forma, abalados pelaquela perda. Mesmo aquela perda já esperada, ela, quando que às vezes as pessoas estão aí nas suas condições de doenças terminais, respirando por aparelhos, mesmo naquele instante em que é desligado ali aquele corpo que relativamente só respirava por auxílio, o momento da despedida, ele é dolorido. Porque você não terá mais a quem tocar, né, a quem visualizar ali ao vivo, né? Então sempre será dolorido. Então, você acredita, Carlos Júlio, que essa é a maior dificuldade, então, né? E fala para mim o que vocês acham que seria o maior erro na prestação de um serviço para as pessoas enlutadas. O que vocês acham que seria um erro? Ou até pode citar um erro que vocês já viram, um erro comum, alguma situação? Para mim, que eu considero assim, o maior erro é quando, igual o marido estava falando, é quando a pessoa procura uma informação ou que você puder fazer alguma coisa que você falar o não. O não tem que fazer aquilo. Isso, para mim, é uma palavra muito pesada para aquela hora daquela pessoa. Sempre você tem as outras maneiras de você ir falando para a pessoa entender. Negar, né? A pessoa fazer um pedido naquele momento de dor, naquele momento, né, de despedida, e eu falar simplesmente, não é possível. Isso, né? Isso aí que eu acho muito pesado. Muito bem colocado, Carlos. Assim dentro, né, pegando um pouco o gancho do Carlos, tanto não, eu acho que um dos maiores erros que a gente, né, nós precisamos de nos atentarmos de uma forma ampla, acho que é clareza nas informações. Porque, como eu mencionei, é um momento que a família ela tem a parte burocrática que precisa ser realizada antes do sepultamento. Nós passar as informações com precisão para a família, né, ter esse acompanhamento ali, eu acho que um erro grave é no momento, né, que a família está ali precisando e nós não ser bem claro com as informações, ter alguma informação errada, alguma coisa que vai ferir ali aquele momento que já está sendo difícil. Então, assim, precisa da gente se atentar muito, né, de como falar o não, porque a pessoa ali está num momento ali de perda, de dificuldade, e clareza nas informações, que eu consiga orientar bem a família para esse processo, quando orientado de maneira correta, facilita para a família os locais onde elas devem ir, onde vai fazer todo o processo, até ao finalizar, que é o velório e o sepultamento. Eu acho que são as coisas que pesam muito grave, né? Então a gente tem que ter um zelo para passar informações, como atender a família nessa hora do luto. Certo. E Amarildo e Carlos Júlio, vocês já sofreram algum tipo de discriminação ou preconceito por estarem trabalhando no cemitério, numa funerária, né? E vocês acham que essa discriminação e esse preconceito ele vem mais dos familiares, dos amigos, de clientes? O que vocês me falam? O preconceito, eu não sei definir o preconceito ou discriminação. Mas, muito tempo atrás, aconteceu comigo já. Tanto da parte de cliente como de funcionário. Sempre teve no tempo. Eu ficava calado, não passava nada, porque eu tinha que aguentar aquilo ali e eu acreditava que eu ia vencer. É verdade. Mas eu era muito, não sei, porque de um tratorista passar para ser um líder aí
comandar o serviço deles e passar o serviço e cobrar, aí teve muita reação. E eu acho que é discriminação também da parte que tem também. Entendi. Porque eu era na... Porque tem, os funcionários não existe mais lá, mas tem tempo era do atendimento, aí tinha o encarregado geral lá, poder chegar no diretor, tem que passar por ele primeiro. Sempre eu sofria muita... Não sei se era bula ou se era inveja, eu não sei o que era, mas tinha muita coisa. Entendi. E eu tinha vezes que no momento eu não... Quando acabava aquilo tudo lá que eu saía, às vezes até eu chorava. Mas eu aguentava firme. Mas que aí melhorou bastante. Foi um tempo que o diretor chegou lá, fez uma reunião. Aí falou lá na capela. Cada líder da sua equipe vai tratar o assunto direto comigo. E aquilo lá chegou, meu coração quase saiu do peito. Eu sabia que ia dar uma... Foi. Aí começou a melhorar, o funcionário não queria obedecer aquele tempo, e o encarregado geral também passava a mão na cabeça no tempo. Às vezes um funcionário, não, vou sair hoje mais cedo, lotado de serviço, aquele tempo mais era sepultamento. Não pode. Ele ia lá e liberava ele. Eu ia trabalhar no lugar do funcionário que tinha se liberado mais cedo, para acudir o cliente na hora certa. E depois disso, aí foi só melhorando. Porque quem não quiser obedecer saiu, foi trocado por outro e assim aí foi chegando no local certo que tinha que ser. Certo. Isso para mim, acho que foi o momento mais difícil que eu passei. Lá foi essa época. Entendi. Porque tudo no início sempre é difícil. Isso aí todo mundo sabe. Sim. Que é difícil. Foi isso que acontecia lá no tempo. E aí, Amarildo? Não, realmente né, desde o princípio, eu lembro até minha esposa comenta comigo que quando a gente namorava, ela falava, né, na verdade a gente namora até hoje, mas ela falava que as pessoas comentavam com ela, falavam, nossa, mas se você namora um rapaz, porque eu tentei lá como sepultador, e a gente sente alguns locais quando a gente vai preencher alguma ficha, que eles perguntavam a função, que eu falava, nossa, você trabalha mexendo arrumando, né, pessoas e já teve casos que, né, uma situação que aconteceu comigo, eu estava atendendo um cliente, quando eu falei, eu estava conversando com ela, normal, passando todo o processo, ela foi me cumprimentar, eu falei, não, eu sou o responsável pela funerária, eu vou fazer o procedimento clínico, né, e ela estendeu a mão para me cumprimentar, eu fui levando a mão, quando minha mão chegou próxima dela, ela falou, você arruma? Ela afastou a mão e não quis pegar na minha mão. Você que vai arrumar que o corpo. pega lá, que arruma cor. Aí eu falei, sim, mas nós uso luva, né? A gente usamos os EPIs e tal. Mesmo assim, você sente, né? Então, assim, realmente, hoje é menos, mas já senti muito, né? Tanto um pouco na família, na época, eles comentavam, nossa, você faz esse tipo de serviço, né? Não sei se é preconceito ou um receio, né? Qual que seria a palavra que caberia aí, mas a gente sente sim uma diferença quando você fala até o local que trabalha. Você trabalha no cemitério. Nossa, você trabalha no cemitério, gera ali meio que um espanto ali naquela hora, né? Eu acredito que deve ser... Hoje já menos, né? Mas antes era bem mais comum. Aí surgiam aquelas perguntas se você viu alguma coisa. Então você vê que não era só as pessoas que eu entrevistei, como eu mencionei no início, né? Que as pessoas parecem que têm um pensamento, um receio sobre a gente que atua no cemitério, o que a gente já viu, ou se a gente põe a mão mesmo. Tem pessoas que ficam meio receosas até da gente encostar nela. Acho que essa palavra seria receio, não sei. Uhum. E Amarildo, você no atendimento aí, tanto da funerária, tanto o atendimento no cemitério, alguém já te chamou de aproveitador por estar cobrando um valor para prestar serviço no momento de dor da pessoa? Sim, infelizmente já tive, né, já ouvi essa fala, né? Não a gente tenta ser... Nós somos o mais profissional possível, mas as pessoas muitas vezes até não conhecem todo o procedimento, aquilo que é feito,
Então, assim, muitas vezes, quando você menciona o valor do serviço a ser cobrado, as pessoas usam esse termo, né? Mas, como eu falei, nós buscamos atender a família da melhor forma possível e, após o serviço realizado, muitas vezes, a pessoa que mencionou essa fala, ela viu que o serviço que foi entregue correspondeu àquele valor que foi pago. Muitos já até agradeceu depois. Então, isso, né, nos deixa felizes, a gente que atua na área, porque a gente está cobrando um valor e nós estamos entregando o serviço dentro daquilo que está sendo cobrado. Mas, infelizmente, a gente só consegue mostrar o serviço após a pessoa ter falado, não tem, até porque a gente precisa prestar o serviço. Então, mas já ouvi, sim, essa fala, e é desagradável, mas já tivemos casos que a família foi lá e agradeceu, isso nos deixou muito felizes. E você acha, Marildo, que melhorou essa conscientização das pessoas e até essa valorização do agente funerário, do sepultador, de quem trabalha no cemitério? Sim, sim. Em relação à questão da família, em como elas olham nós, sim, com certeza. Hoje a gente, né, olha, porque é um serviço, como eu mencionei, não é hoje, por mais que tenha mais pessoas que atuam na área, é um serviço que precisamos de ter uma consciência, uma cabeça boa, porque mexe muito com o emocional, como nós falamos aí durante a fala. Quando a gente vai sepultar uma criança, nós temos pessoas, né, próximas. Então, assim, o tempo todo a gente está ligado ao trabalho, né? Então, nesses 20 e poucos anos que eu atuo na área, na verdade, basicamente são 20 anos ligados ao trabalho, mexe com o psicológico da gente. Então, assim, com certeza a gente fica, né, numa situação muito ligada ao trabalho, e é importante isso. E vamos voltar aí para a época da pandemia, no seu auge. Vocês, né, vamos colocar nós que atuamos aí todos os dias, né, trabalhamos, não ficamos em casa, né, não tivemos essa oportunidade de estar aí também resguardados. Vocês sentiram algum temor da morte, algum temor pelos seus familiares? Seus familiares também falaram alguma coisa, pressionaram de alguma maneira? Como é que foi esse momento para vocês? O que vocês sentiram? Conta aí um pouquinho. Não, eu senti normal, porque assim, eu nunca tive medo assim de doença. Eu falei, quando chegar o dia, vai. Eu sempre pensei assim. A última coisa que eu tenho medo de morrer aí matado, porque a gente foi interrompido a vida sem ser na hora certa. Mas sempre eu falava, não, mas lá nós não pode parar. Porque duas, três coisas que não podia parar, né? Hospital, funerário e cemitério, que não podia parar. Mas era corrido, mas foi tranquilo. Tinha dia que pensava assim, meu Deus, será que nós vamos dar conta de sepultar todo mundo? Que tinha que pegar funcionário de outra função lá para nós acudir no momento lá, para não deixar. Eu achava mais doído era porque o familiar não podia ver, o caixão vinha lacrado, a urna vinha lacrada, tinha que fazer aquele processo, o povo tudo longe. Mas nós acho que Deus protegeu, porque na época nenhum sepultador pegou. Eu peguei, mas já foi fraco, mas quase não deu problema nenhum. Já tinha vacinado, né? Tinha vacinado a primeira dose já, só tinha vacinado a primeira dose quando eu peguei. Mas foi tranquilo. E nem um sepultador não pegou. Como é que a coisa? Estava lá na frente do serviço lá, familiar que ia, vizinha que ia acompanhando o cortejo e tudo, mas não pegou. Então, uma coisa que foi bem positiva. Que bom. E aí, Amarildo? Assim, eu tive um pouco, né? Vou fazer um pouco, não, foi muito receio. Eu tenho a minha mãe, ela já é idosa, então, assim, nós precisamos de estar presente, que a gente cuida dela.
Tem a família, né? Lógico, a gente na funerária muitas vezes eu tive que ir nos ambientes, né? Que você ia fazer a remoção, então assim a gente voltava para casa todos os dias pensando, será que eu peguei, será que não, porque será que eu posso, o risco de passar para a família. Então assim realmente eu fiquei um pouco mais exaltado do que o Carlos Júlio na época. Porque eu ficava pensando isso, falava assim, e a gente atendia a família, então você via muitos relatos lá, e acaba que você ouvindo eles, as situações que eles passavam, e a gente presente lá todos os dias, muito movimentado, acaba que isso mexeu muito com o meu emocional. Claro que foi algo assim controlável, mas assim, não vou falar que eu fiquei tranquilo, não fiquei tão tranquilo, porque tinha um medo de passar, já minha mãe idosa, eu evitava de ir, né, e a minha mãe já idosa, ela não entendia bem, mas eu tive também, no período que eu tive, como o Carlos mencionou, eu também não ficava assim pensando no eu ir. A minha preocupação era passar para alguém, né, meus graus de parentesco ali, meus familiares, e ser prejudicial para eles, porque eu tinha o contato ali, muitas vezes a gente ia, usava os EPIs, tudo, mas a gente ficava, né, receioso ali, até que passou o período, né, graças a Deus eu tive também, mas foi mais tranquilo. Então, assim, dentro disso que a gente está falando, eu não fiquei tão tranquilo igual o Carlos Júlio. Não em relação a eu morrer, mas de passar para alguém ali próximo e ocorrer alguma situação que eu ia me sentir culpado, né? Mas como eles não tinham como parar, trabalhava, tinha que motivar ali, estar presente junto da equipe, que além de nós, tanto o Carlos Júlio lá no campo, a gente lá no atendimento, na funerária, tinha uma equipe que, né, espelhava na nós como líder, para que fortalecesse eles todo dia para estar trabalhando. E realmente, Amarildo, é natural mesmo que essas preocupações, né? Eu também estive na linha de frente e também tinha essas preocupações com os meus familiares. Meu pai, com minha mãe, né? Com minha esposa, minhas filhas. Né? Então, mas nós tínhamos a responsabilidade a cumprir, né? As nossas ações, né? E como o Carlos Júlio falou, alguém tinha que realizar o trabalho. Se a responsabilidade estava com a gente, nós íamos desempenhar da melhor maneira possível. Lógico, nos protegendo com EPIs, né? Com toda a preocupação na higiene, né? Em todos os sentidos para nos defender aí, né? Desse momento pandêmico. Mas todos nós estávamos presentes aí na linha de frente. Então, é muito importante. E o mais importante ainda, que foram momentos, hoje até a gente fala de uma maneira mais descontraída, mas foi um momento de tensão, de sofrimento. Foi um momento que as famílias não podem cumprir os seus rituais de despedida, né? E nós também sofremos com isso. Porque a gente via a dor da família e não podia fazer nada, né? Infelizmente. Foi bom que lá eu sei que movimentamos aí situações para os velórios, né? A céu aberto, né? Com toda a forma que a pessoa podia ficar mais um pouquinho ali na despedida, né? Mas era muito pouco com relação ao sofrimento, né? De não poder ali tocar, né? Dar o seu último adeus ali. E eu pergunto para vocês, após a pandemia, vocês acham que mudou um pouco a rotina do cemitério, da funerária, dos sepultamentos? O tempo de sepultamento continua o mesmo? Sepultamentos noturnos ainda continuam da mesma forma que era antigamente? O tempo da despedida? Vocês acham que mudou alguma coisa? Sim, não mudou. Eu creio hoje, né? Os velórios hoje, até a própria família mesmo, elas estão fazendo um velório mais rápido, né? Uma despedida com tempo menor, né? Desse tempo que nós atuamos na área,
alguns anos atrás, os velórios eram mais extensos, passava-se a noite toda velando, então assim, era comum, já teve situações que eu atendi a família, da família velar 5 dias, tem um velório de 5 dias. Hoje, normalmente as famílias velam por algumas horas, né? 3 até no máximo 8 horas, que é a média que a gente tem feito os velórios lá. Então, a própria família não está pedindo todo aquele tempo que antes era pedido. Então, assim, a gente vê essa mudança na família mesmo. Não é algo que... parece que eles acostumou nesse período de pandemia com as despedidas rápidas, ficou mais extenso, porque hoje eles podem estar fazendo velório, mas é uma opção deles de velar um tempo menor. Então, eu acredito que isso é reflexo da pandemia, eu penso. Pelo tempo que eu trabalho e dentro, antes era muito comum a família velar toda noite, amanhecer o dia, às vezes velar parte do dia, sepultar só no final da tarde. Hoje é bem menos comum um velório tão extenso. Ainda tem, mas em número bem menor. Entendi. Você percebe alguma coisa, Carlos Júlio, no momento ali do sepultamento, da despedida? Sim, bastante. Hoje, primeiro ele ficava mais tempo, fazendo uma despedida interna, chegando no jazigo, agora tudo é mais rápido também. Chega deixa na tenda lá um pouquinho lá também, logo já pede para ir para o sepultamento e tudo melhorou. Certo. Mudou, né? Melhorou, não tem como. Mudou. É verdade, mudou, né? Mudou para uma forma mais dinâmica, mais né? Dinâmica, mais rápida. Mais rápida. E Amarildo e Carlos Júlio, hoje, para contratarmos assim, estou querendo contratar um agente funerário e um sepultador. Quais as características, Amarildo, que você acha mais importante para um agente funerário? Uma das características mais importantes que eu vejo, né, até porque, como nós mencionamos aqui, todo o serviço ligado ao cemitério funerário, ele não tem horário. Então, uma das coisas que eu converso numa entrevista de contratação, disponibilidade de horário. Porque são momentos, por mais que a gente tenha a carga horária ali de trabalho, o volume de serviço é muito inconstante, não tem uma constância ali. Então, a pessoa tendo disponibilidade de horário, são um dos princípios, né, que é bom ter, porque realmente não temos uma demanda, assim, não temos um volume certo de serviço, né, e a pessoa, eu penso que ele já passa essa dificuldade, que é o trabalho em relação a prestar o serviço, desde a remoção, mas o principal mesmo é a disponibilidade de horário. Certo. Acho que é um dos requisitos importantes. Certo. Aí, no caso do sepultador, primeiramente tem a postura, mas aí a gente já vai ver na hora que começa a trabalhar, né? Certo. E companheirismo de trabalho com os colegas de trabalho. Porque, igual eu falei, tem umas pessoas que é bom de serviço, mas por outro lado já não tem companheirismo. Isso aí pro sepultador é isso aí. Postura e companheirismo de trabalho com o colega de trabalho também. Porque trabalhar em equipe. Sim. Porque tem uns que não aceitam trabalhar em equipe. Felizmente, fica difícil, né, Carlos? Fica difícil. Até porque abrir um jazigo sozinho, muitos jazigos o dia inteiro sozinho, não é fácil, né? Não é fácil não, porque eu já abri e eu sei como é que é. Eu lembro, não é fácil. Lembro até hoje, num dia de ano, que o sepultador falhou quase tudo, bebendo cachaça no vinhedo. Aí só tava eu e 2 sepultadores. E teve muito sepultamento. E eu trabalhei abrindo o jazigo sozinho. E era os 2 que tinham que fazer o sepultamento. Carregava o material e fazia o sepultamento e eu abrindo. E deu sorte que a terra estava molhada, estava mais fácil. Mas... Não foi fácil não, cara. Pouco dia mesmo aconteceu. Eu vim abrir um bocado de jazigo e fui almoçar, que eu vim sem almoço e voltei. Umas 3 horas da tarde não tinha almoçado. Abriu que tinha, liberou e fui e ficaram fazendo o sepultamento. Certo. Isso aí é rotineiro, isso aí nós temos. Carlos Júlio, você acha que a bebida é um fator que prejudica muito, vamos colocar essa profissão de sepultador? Você acha que está muito envolvido nesse processo? Sim, prejudica muito. Certo. Quem não sabe controlar a bebida aí prejudica muito.
Porque nós tem casos lá de chegar sepultador já meio alcoolizado. Sim. Nós tem, isso aí já aconteceu. E você percebe em outros cemitérios, né? Os vizinhos e outras situações que também é uma característica, vamos supor. Muitos sepultadores. Muitos sepultadores. E falar a verdade, quem trabalha nessa área aí é muito difícil um que não toma uma cachaçinha. Mas tem aquele que sabe controlar, né? Tá certo. Para não vir bebe, nem vir também sem poder trabalhar. Entendi. Isso aí. Você não gosta não, né, Carlos? Gosto não. Tá certo, Carlos, tá certo. E agora eu queria escutar de vocês o seguinte. A gente falou aí, né, um pouco dos acontecimentos, das desvalorizações, mas hoje, na atualidade, vocês, nas suas profissões, vocês se sentem valorizados, né? Aonde vocês estão, valorizados pela família, né? Pelas outras pessoas, né? Também no contexto de trabalho. E eu queria que vocês falassem para mim o que é valorização para vocês. Se vocês sentem e o que é valorização. Quiser, pode ir falando. Eu me sinto muito valorizado, eu me sinto realizado do que eu faço. E valorização é assim, você se sentir bem no local de trabalho que você está trabalhando. E agora fugiu da memória. Então, mas dentro disso que o Carlos está falando, com certeza eu também me sinto valorizado, né? Eu acho que eu sentir bem lá no ambiente de trabalho. Eu comecei lá como sepultador na época, então assim, passei tanto pelo atendimento noturno, passei pelo atendimento diurno, em várias áreas lá no cemitério onde eu trabalho. Então, assim, hoje né, eu compartilho com meus filhos, né? Eu acho que eles, acredito eu, que eles têm orgulho por essa trajetória, porque realmente não foi fácil, né? A gente estava mencionando aqui situações, lembranças. O cemitério, ele não fecha, ele está sempre, né, aberto para atender nesse período pandêmico aí que nós passamos. Então, assim, vim buscando conhecimento. A empresa, ela sim me valorizou. Sinto, até compartilho com os colegas de trabalho, que tem tanto tempo que eu atuo lá, que eu sinto lá como se fosse minha casa. Então, assim, não é difícil eu levantar de manhã, todos os dias, e ir para o trabalho, né? Mesmo, né? Igual às vezes falam, tem 20 e tantos anos que você trabalha, mas para mim, todos os dias que eu vou, é como se eu estivesse começando a trabalhar. Por que eu sinto isso? Porque eu sinto valorizado, eu sinto bem, eu sinto um bom ambiente de trabalho. Eu trabalho ao lado do Carlos Júlio, né? Que é um excelente profissional. Então, assim, a gente compartilha o dia a dia de trabalho. Então, assim, eu creio que esse ambiente, toda essa mudança na trajetória nossa profissional, a gente vê como uma valorização da empresa em relação a tudo aquilo que nós fizemos, né, durante a nossa história de trabalho lá até hoje. E eu creio que a gente ainda pode crescer muito mais, porque a empresa, mesmo no segmento, tem tido várias mudanças, né, e com certeza queremos continuar crescendo junto com a empresa. Me sinto valorizado por a empresa, primeiramente por a empresa, porque é a empresa que valoriza a gente primeiro, por os colegas de trabalho, minha família, porque hoje eu consegui fazer dar para os meus filhos o que eu não tive. Um está formado em engenharia, o outro na polícia, e eu nunca tive uma oportunidade dessa, né? Então eu me sinto muito valorizado por isso. E eu gosto de trabalhar lá, porque eu tenho quase 28 anos que eu estou lá. Os meus meninos nasceram, eu estava trabalhando lá, já estão quase 30 anos, e então eu estou lá ainda. Tá? Eu estou entendendo que para vocês dois é até difícil tirar férias, né, Maria do Carlos Júlio? Tira férias, mas né, dá uma passadinha lá para ver como é que tá, para ver as pessoas, né? Com certeza ocorre isso, na prática ocorre. É isso aí, vem 2, 3 vezes no mês quando a gente está de férias, a gente passa lá. É verdade. Porque o local de trabalho a gente se sente bem no local de trabalho. Sim, sim. É isso. Com certeza. E eu vou fazer um exercício aqui com vocês.
quero que vocês pensem o seguinte. Hoje, vamos imaginar que hoje é o último dia de vocês aqui na Terra. O último dia de vocês é hoje. Então, se vocês pudessem escolher deixar um presente para uma pessoa, o que seria esse presente e por que desse presente? Então, hoje é o último dia, vocês têm uma escolha. Olha, Carlos Júlio, você pode deixar um presente para quem você quiser. Amarildo, você pode deixar um presente para quem você quiser. E nesse instante você tem um poder de dar o presente que você quiser. Então, se for uma coisa que você sempre quis dar, esse é o momento para aquela pessoa. E aí? Vai lá, Amarildo. Uma coisa só seria eu deixar minha família estruturada, né? Com condições para que meus filhos, como a gente falou no começo, o ciclo hoje é um novo ciclo, né? Aquilo que eu não pude, eu tive condições. Meus filhos estão tendo condições de fazer. Então, acho que deixar a família estruturada, eu penso, né, em condições deles ter segmento, de ter uma vida melhor. Eu sei que seria um presente, mas seria uma estrutura familiar. Não sei qual seria a palavra correta para mencionar aí. Eu acho que seria o que eu gostaria de deixar para minha família. E você, Carlos Júlio? Igual a Maria está falando ali, primeiramente eu queria que eles seguissem pelo menos a minha língua não dá de falar isso não. O que eu sou, por exemplo. Trabalhar com honestidade, seguir um pouco do que eu sou. Primeiro, eu também deixar a estrutura para a minha família, porque é o principal para seguir em frente. Eu acho que quando o pai é honesto e bom não sei, mas os filhos seguindo, eles se dão bem na vida. Sim. É isso que eu penso. Sim. E Amarildo, você gostaria de ser lembrado como quem? O Amarildo era uma pessoa tão... Eu brinco, compartilho com os colegas, até com meus filhos. Eu acho que nós hoje estamos escrevendo a nossa história, né? E eu tento passar para eles a minha simplicidade. Eu acho que a tranquilidade, a minha dignidade, a responsabilidade, honestidade, que eu acho que até eu brinco com a minha mãe, às vezes ela compartilha comigo, meu filho, eu nunca te deixei nenhuma herança. Eu falei, mãe, sim, a senhora deixou para mim a honestidade, o caráter. Eu acho que esse seria, é isso que eu quero ser lembrado, né, pela minha família, pelas pessoas que convivem ao meu lado, a minha simplicidade. Eu gostaria que as pessoas me lembrassem, né, quando fosse abrir a história lá do Amarildo, falar, opa, que eu olhasse essas características, esse é o Amarildo. Acho que esse é o que eu gostaria de deixar para as pessoas. E você, Carlos? Isso também, a pessoa sempre quando lembrar que a pessoa fez uma passagem boa, né? Sim. Não ruim, porque tem muita gente que faz umas passagens que não precisa nem lembrar dela. Então, pessoal, esse foi o nosso momento, esse foi a nossa conversa, uma conversa muito especial. Confesso para vocês que eu fico muito orgulhoso de estar aqui diante, né, do Amarildo, do Carlos Júlio, que são pessoas para mim também, no qual eu deposito aí bastante carinho, orgulho, né, porque são pessoas que eu posso afirmar da sua índole de trabalho, das suas realizações, do seu compromisso, e me orgulha fazer parte, né, da história deles, me orgulha ser presente aí na vida e ter participado e acompanhado esse crescimento. Então, por isso, para mim, esse momento, esse nosso encontro de hoje é um encontro de muita felicidade, de muito orgulho. Então, eu me sinto realizado vendo eles falarem, vendo eles compartilharem dos seus ideais, da simplicidade, da humildade, mas do caráter,
mas do empenho, da responsabilidade. Que para mim, essas são características importantíssimas para qualquer ser humano. Então agradeço mais uma vez vocês por terem participado aqui comigo, por ter aceitado esse convite, né? E deixo aí para vocês agora uma palavra final aí para cada um. Se vocês quiserem comentar alguma coisa que não foi dita, né? Ou deixar qualquer mensagem, esse é o momento. Não, na verdade é agradecimento, né? Eu acho que, como eu falei com o Carlos Júlio quando nós chegamos, a gente, né, que bom a gente ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento, falar sobre o nosso trabalho, sobre as nossas expectativas, né, que a gente mencionamos aqui. Na verdade é agradecer, né? Resumir uma única palavra, obrigado, né, por um momento. Foi um momento muito agradável para nós também, eu creio, né, para mim. Então, obrigado pela oportunidade. Eu também digo mesmo, obrigado pela oportunidade, que eu nunca pensei de ouvir num estúdio. E eu estou muito agradecido por isso. E vamos tocar para frente. Quem sabe outra oportunidade nós não tata de novo, né? É isso aí. Então, um grande abraço a todos que nos acompanharam aí no decorrer da nossa conversa. Sigam o nosso canal, nosso Instagram, entrem no nosso site, Management, Desenvolvimento e Psicologia. Deixe o seu like para que nós possamos aí construir, elaborar mais encontros assim tão relevantes, tão importantes e especiais. Um grande abraço a todos e espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais!